favor, e abrir no livro de Gálatas, capítulo 3. Abriu aí? Só lembrando, para quem esqueceu, para quem não veio ainda domingo nenhum, a carta aos Gálatas, ela é tida como o livro da liberdade. Então, é uma carta que o apóstolo Paulo recebeu a inspiração do Espírito Santo para escrever, e ele vai mostrar o que é a verdadeira liberdade. E nós precisamos entender e não confundir liberdade com libertinagem. A gente não pode também ir para o outro extremo. O que o apóstolo Paulo hoje, aqui especificamente no capítulo 3, ele vai mostrar é o outro extremo. Nós temos as prisões, a libertinagem, que são os dois extremos, e nós temos o ponto de equilíbrio, que é o que Deus quer para nós, que é a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos ler aí no capítulo 3. Eu vou ler o capítulo todo, ele é curto, vou ler bem rápido, e aí depois a gente vai dissecando versículo por versículo. Hoje eu peguei aqui a Bíblia do pastor Davi, que a minha ficou no carro, mas não estou conseguindo achar. Capítulo 3 aqui, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade e a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como... Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou-lhe primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sortes que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo... Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula e ninguém lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como uma só, é a tua posteridade, que é de Cristo. Cadê o 17? Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, o que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei.
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerradas para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em... Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, esta é a porção da Tua palavra nesta manhã, que ela possa ser como pães e peixe em nossas mãos, que possamos nos alimentar e ver a multiplicação para alimentar os que estão ao nosso redor. Faz, Senhor, com que essa palavra possa gerar frutos em nossas vidas, em um santo nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor? Glória a Deus. Então, como nós falamos, o capítulo 3... Paulo, ainda muito mesmo, chateado com o que estava havendo na igreja, ele começa a escrever e já no primeiro versículo ele já dá logo uma cajadada. Veja que ele foi duro, ele disse assim: ó insensatos Gálatas. Ele não pensa duas vezes, ele pegou pesado, ele chama os Gálatas de insensatos. E por que Paulo chama os Gálatas de insensatos? Conforme a gente está vendo desde o capítulo 1, Paulo pregou o evangelho na Galácia, que é na Turquia, pregou o evangelho lá, e lá se converteram pessoas, ele plantou aquela igreja, ele deixou lá o pastor, ele bota Timóteo lá para estar pastoreando, e o que é que acontece? Passado um tempo, chega para Paulo uma notícia: Paulo, o pessoal lá da igreja da Galácia está dizendo que eles são salvos pelas obras, que eles são salvos pela circuncisão, que eles serão salvos pela obediência à lei de Moisés. E isso traz uma revolta tão grande ao coração de Paulo, que Paulo começa a escrever: ó insensatos Gálatas. Vamos ler de novo aí os versículos 1 e 2. Observe como ele diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou, ou seja, quem vos iludiu, quem ludibriou, quem enganou vocês para não obedecerdes à verdade perante Cristo que foi representado na cruz. Ou seja, cadê? Trouxe a capinha aqui, cadê a capinha? A capinha do microfone, esqueci, larguei em algum lugar aí. Mas voltando, ele se chateia com esse povo, porque esse povo esqueceu de tudo, só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação? Paulo só aí ele já matou toda a charada. Ele olha para aquele Gálatas, olha escrevendo, e ele diz assim: peraí, vocês estão achando que vocês serão salvos porque obedecem à lei, vocês estão achando que serão salvos porque fizeram a circuncisão, mas vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela fé em Jesus Cristo? E aí, essa pergunta eu faço hoje a essa igreja: vocês receberam o Espírito Santo de Deus por uma lei, por um regimento, por um ato de dizer: agora eu já não faço mais isso, agora eu não bebo mais, agora eu não fumo mais, agora eu não minto mais? Ou vocês receberam pela fé? Pela fé. Essas outras coisas nós vamos deixando elas sim, porque a libertação em Jesus ela é contínua. Mas não foi por um ato, um sacrifício seu. Porque eu dei todo o meu salário no altar, eu me lancei. Não é isso que te traz salvação não, irmão. O que te traz salvação é a fé em Jesus. E é isso que tem que ficar bem claro para nós.
os cristãos da Galácia começaram a querer fazer circuncisão de novo, invalidando todo o sacrifício de Jesus, porque a circuncisão é obra da lei, e a gente vai ver nessa manhã para que serve a lei. E as pessoas ali esquecendo de tudo que Paulo pregou. E hoje isso ocorre muito. Quantas igrejas têm colocado um fardo, um peso nas costas das pessoas, dizendo: não, para você ser salvo, você não pode cortar o cabelo. Para você ser salvo, mulher, você não pode usar calça. Para você ser salvo, irmão, você não pode usar bermuda, você não pode usar short, você não deve nem ir à praia, porque se Jesus chegar e você estiver na praia de sunga, você fica. Para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. Ou seja, estão pegando rudimentos da lei e querendo colocar como imposição a igreja de Cristo. E isso chateia muito a Paulo. Paulo diz: espera aí, rapaz, o sacrifício de Jesus foi todo por água abaixo. Estão te enganando e vocês aceitam. Todo o esforço que eu fiz aí foi em vão, se é que foi em vão. E Paulo vai chamando a atenção. Nós estamos estudando Gálatas, deixa Gálatas marcado aí, mas eu quero que você dê um pulo aí em Efésios 1:13. Efésios 1:13, por favor. Efésios 1:13. Achou? Você está em Gálatas, você vai passar em umas 2 ou 3 páginas. Efésios 1:13 e 14. Diz assim: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o quê? O qual é penhor da nossa herança, da redenção da possessão de Deus, para louvor da sua. Paulo também está escrevendo aqui a igreja de Éfeso, reforçando o que ele está dizendo para Gálatas. Ele está dizendo: o que selou o Espírito Santo em você não foi a circuncisão, foi o acreditar em Cristo. Quando a gente realmente acredita, e esse é o cerne do Evangelho, esse é o foco do Evangelho, esse é o propósito do Evangelho, é o acreditar que Deus se fez homem, nasceu de uma virgem, cresceu, pregou o Evangelho, morreu, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Se eu creio que esse percurso foi feito por Jesus Cristo, para que pagasse pelos meus pecados, pelos seus pecados, e eu creio nisso de forma verdadeira, automaticamente eu recebo o Espírito Santo. Às vezes as igrejas confundem receber o Espírito Santo com ser batizado, no Espírito Santo, ser batizado em receber o dom de língua. Isso é outro estágio. Mas é fato, quando o homem se converte, ele automaticamente recebe o Espírito Santo dentro de si. Porque quando ele crê, automaticamente nos céus bate lá a mensagem: alguém creu. Automaticamente o céu envia o selo, que é o Espírito Santo. Ele passa a morar dentro da pessoa para começar a fazer aquela limpeza, que, como eu disse logo no início, é contínuo. Você vai dia a dia largando. Tem pessoas até que dizem: não, no dia que eu aceitei Jesus eu parei tudo. Glória a Deus pela sua vida, mas a maioria não é assim. A maioria vai levar 1 mês para parar de xingar, ou 1 ano. Outros vão parar 6 meses para largar o cigarro. Aqui tem uma determinada irmã que foi uma luta para largar o cigarro. Essa irmã, pense numa irmã que você dizia: pai, essa mulher está cheia do Espírito Santo, mas ela teve a humildade, a fé e a vontade de chegar para nós como pastores e dizer: eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo largar o cigarro. E a gente orou e a gente disse: não, você não vai desistir, porque o inimigo logo que é acusador faz o quê? Joga na cabeça: desista, largue tudo, você não tem jeito não, você não vai largar isso, você não vai conseguir. Não! O Espírito Santo está dentro de você e ele vai te dar a direção, e você vai junto com ele, vencendo. E essa irmã largou. Essa irmã hoje é cooperadora e ativa, e mulher de Deus, e bênção. Mas não foi com 1 mês, com 2, com 3. Mas às vezes o peso da lei quer dizer: não, você tem que fazer isso, fazer. Não, irmão,
deixa o Espírito Santo trabalhar. Como diz aquele corinho, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, e então você vai ver a glória de Deus em te descer. Você só vai ver quando você vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Aí você vai ver a glória de Deus aqui descer e descer em você. Está entendendo, irmãos? É assim que funciona. Então, continuando aqui em Efésios, ele diz, o qual é penhor da nossa herança. A gente leu aqui, eu vou tocar de novo desse assunto, mas só chamando a atenção, que a lei era como o aio. O que é aio? É alho? O que é aio? Aio quer dizer tutor. Era o que José Bonifácio era para o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha 6 anos, quando o pai deixou ele aqui no Brasil para ser o rei, né? O imperador. E aí, o que é que ele tinha? 6 anos, não podia tomar conta de um país, não podia ser o rei. Então, o que é que ele fez? Ele pegou um homem maduro, sábio, chamado José Bonifácio, aula de história aí para quem esqueceu, vou filar essa aula, e colocou como aio, como tutor de Dom Pedro II. Enquanto ele não atingisse a maioridade, ele tomaria as decisões, mas as decisões ouvindo a José Bonifácio. Então a lei era o aio. E quem é o aio hoje? Fale alto, quem é o aio hoje? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos falando, nos dizendo como fazer. Mas a gente retoma isso já já. Então, voltando agora para Gálatas, vamos aí pular para o versículo 6, 3, 6. Diz assim, aqui na Bíblia, pastor Davi, cadê o 6? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justo. Então, peraí, Abraão, ele nasceu antes de Moisés. Abraão creu na promessa de Deus 430 anos antes, 4 séculos e 3 décadas antes. E ele creu em quem? Em Deus. Creu na promessa de quê? De Deus. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado bora ler o 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Pela fé. Eu não sou judeu. Que isso fique bem claro. Nem você, creio eu, né? Mas eu sou filho pela fé de Abraão, sim. Porque Abraão foi lhe imputado fé. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho rapaz, então peraí. Olha qual foi a jogada de Deus. Lá na frente, vai ter um povo chamado gentio, que será todo o povo que não for de Israel, e esse povo eu vou salvá-los. E como é que eu vou salvá-los se eles não são judeus? Porque o judeu, ele vai ser salvo pela obediência à fé, à lei. Mas os gentios, como é que serão? Serão salvos pela quê? Pela fé em Jesus, nesse primeiro momento. Então, nós vemos aqui que houve um plano de justificação. Diga comigo, justificação. Mas aí a pergunta é, o que é justificação? Eu vou pegar uma definição aqui bem simples. Justificação é o processo judicial pelo qual uma pessoa pecadora é declarada como justa diante de Deus. Judicial diante da justiça de Deus, diante do fórum celestial, vamos assim dizer. Então é o processo judicial pelo qual uma pessoa pecadora, então peraí, para eu ser justificado, eu tenho que reconhecer que sou pecador. Se eu não reconheço que eu sou pecador, eu não posso ser justificado. Se eu não reconheço que eu sou pecador, eu estou dizendo, Jesus, estou nem aí porque o Senhor fez na cruz. Não valeu de nada a circuncisão. Esse era o sinal de que então ela seria justificada pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje, essa circuncisão é aonde? É aonde? No coração.
É a fé que nos leva para isso. Então, nós não somos justos. Ninguém aqui é justo. Não, eu também não sou. E por que não somos justos? Porque somos pecadores. Isso já explicamos aqui milhares de vezes. Diga assim comigo: eu não sou justo, mas eu sou justificado. Você pode dar um glória a Deus? Entendeu? Você não é justo, eu não sou justo, porque as nossas obras nos condenam. Quem aqui já pecou hoje? Só eu e mais uns dois. Que bom, o pessoal está tudo santo aqui. Só tem santo aqui, que bom. Essa é a igreja do Senhor, cheia de santo, que o Senhor vai arrebatar agora. Eu já pequei hoje. Talvez não tenha pecado por um ato, mas pequei por pensamento. Porque dentro, por detrás dessa camisa habita um homem. Um homem que falha, um homem que peca. Um homem que às vezes fala o que não deve, pensa o que não deve, faz o que não deve. Então eu não sou justo, mas por acreditar no meu Senhor Jesus e reconhecer que eu pequei, que eu errei, que estou arrependido, Ele me justifica. E é isso que Paulo pregou na igreja e que o pessoal esqueceu. O pessoal disse: não, agora a gente tem que fazer a circuncisão, agora a gente tem que fazer isso e fazer aquilo. Agora, para eu ser salvo, eu tenho que fazer muita coisa. Não, irmão. A gente faz a obra do Senhor, a gente se torna um obreiro, um cooperador, um voluntário, um colaborador, seja lá o que for, por amor. É por amor. Eu quero cooperar nesta obra, eu quero servir nesta casa, eu quero servir ao reino de Deus, eu quero cuidar de criança, eu quero tocar, eu quero limpar o chão, eu quero evangelizar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque eu me sinto tão amado por esse Deus, que eu quero levar esse amor para outras pessoas. Eu não vou fazer a obra para ser mais santo. Eu não vou ler a Bíblia 300 vezes, porque eu vou ficar mais santo. Não, irmão. É isso que esses falsos pastores estavam colocando na cabeça dos Gálatas. Que você vai fazer isso, porque se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Não. Tem pessoas que não vão dar um prego no Evangelho e vão ser salvas. Está na Bíblia. Porque serão salvas como pelo fogo, ou seja, no último instante. Conheceu a Jesus, se converteu com 20 e poucos anos, passou 50 anos fora da presença. Quando já estava lá com uns 80, ficou dodói e lembrou de Jesus. E se arrependeu por todos os 50, 60 anos que ficou longe da presença do Senhor. E passou 15 dias numa UTI. Mas nesses 15 dias houve realmente arrependimento. Eu pergunto: essa pessoa vai ser salva? Vai. E uma pessoa como eu, como você, que se converteu também aos 20 e poucos anos, já está chegando para os 50, trabalhando todo dia no Evangelho, talvez faça 80 anos, vai morrer, acreditando que é pecador, mas que é justificado, crendo no Senhor Jesus, vai ser salvo? Então o Senhor está dizendo isso, que então eu vou sair da igreja, eu vou ficar aí no mundão, e depois, se você está fazendo isso, é porque realmente você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é amor. O Evangelho eu me dou, eu quero trabalhar, eu quero servir por amor, porque eu entendi que eu fui amado primeiro. É como você foi convidado, o pastor Fábio te convidou para ir numa pizzaria, e aí você comeu aquela pizza lá, e você gostou, e você diz: poxa, rapaz, eu vou indicar essa pizzaria, é tão boa essa pizzaria. Aí quando alguém fala: porque eu estou querendo uma pizzaria, você diz: eu sei de uma muito boa. Não é assim que a vida funciona? Aí eu te pergunto: qual foi o grande tesouro que você encontrou? E que você é capaz de ir e vender tudo, ou seja, se desfazer de tudo que você tem, tão somente para comprar aquele campo que tem aquela joia preciosa. É uma parábola. Eu te pergunto: qual foi o grande tesouro que você encontrou? Jesus. E esse tesouro, quando você realmente entende ele, você não quer só para você. Você quer pegar esse seu tesouro
e dividir. Você diz assim: olha, vai, chama todos aí, traz coxo, traz cego, traz capenga, traz doente, traz novo, traz velho, traz todo mundo. Eu quero que todo mundo conheça a esse Jesus. E como é que eles conhecerão se não houver quem pregue? Então, Senhor, eis-me aqui. É isso. É isso que é entender o Evangelho. É isso que Paulo estava pregando para os Gálatas. Vocês serão cada dia mais santificados, serão cada dia mais terão crescimento espiritual, não porque você está fazendo isso, mas porque você entendeu pelo amor e começou a fazer a obra de Deus com amor e pelo amor. Não é porque você guarda o sábado, não é porque você jejua, 4 vezes por semana, não é porque todo sábado você vai para Itapuã, sobe a duna, diz que está no monte, que você vai ser salvo. Pode continuar fazendo isso, é bênção, mas não acha que é isso que te traz salvação. Não vem achar que é isso que vai te fazer mais homem de Deus ou mulher de Deus, porque senão a gente começa a achar que tudo que a gente está crescendo espiritualmente, que a gente está aprendendo, é esforço nosso. Não! Quem fez o esforço, fez na cruz. Foi Ele que fez tudo. Ele fez tudo. Não é isso que a Bíblia diz? Que todo o sacrifício foi ali na cruz? Se foi feito todo o sacrifício, o que eu vou fazer vai acrescentar o quê? E se você está entendendo mesmo, também você não está dizendo: então já que o que eu faço não vai adiantar muita coisa, então eu não preciso fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai cada dia querer fazer mais, mas por amor, e não achando porque você faz, você vai ser reconhecido, que Deus vai te dar mais prosperidade, mais saúde, mais dinheiro. Não! A proposta do Evangelho não é essa. Inclusive você pode fazer muito mais e Deus não te dá nada. E se você é crente de verdade, filho de Abraão, você vai dizer: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, eu não adoro. Eu adoro pelo que Ele é. Porque se você viesse servir a Deus no objetivo de ganhar alguma coisa, você vai se afastar. Mas se você vier com o entendimento que você já ganhou tudo o que você precisava, não tem como você se afastar. Porque eu já ganhei a salvação, ela é de graça. Então eu ganhei a salvação e eu quero levar essa salvação para outras pessoas. É esse o entendimento que a igreja precisa ter. É esse entendimento que nós precisamos ter. Por vezes, as pessoas chegam para a gente e dizem: isso pode? Essa outra coisa pode ou não pode, pastor? É a ideia do pode ou não pode. E essa ideia do pode e não pode, do regimento interno, do estatuto, das regras, da convenção, das igrejas tal, disso e daquilo, termina nos engessando. E não é o Evangelho que nos engessa. E Paulo está dizendo: Gálatas, vocês estão ficando engessados. Vocês estão ficando cada dia mais acorrentados por tantas leis, por tantas regras. O Evangelho de Cristo é liberdade em Cristo. Então, a gente não pode mais estar vivendo pelo que pode e o que não pode. A gente tem que viver pela fé. Versículo 11. É evidente que, pela lei, ninguém seria justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Porque o justo vai viver pelo quê, irmão? Então, você acha que, à exceção de Jesus, teve algum homem que se salvou pela lei? Sim ou não? Moisés se salvou pela lei? Davi se salvou pela lei? Não. Ninguém se salvou pela lei. O único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Fora ele, ninguém. Mas como essas pessoas foram salvas?
misericórdia de Deus e a graça que sempre existiu. Mas agora a gente está num tempo de graça ainda mais abundante. A maravilhosa graça de Deus. Nós não precisamos cumprir a lei. Nós precisamos crer e acreditar nas promessas de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui que Paulo, ele fala aqui, às vezes a gente não entende. Paulo faz o seguinte questionamento. A lei, ela aniquilou a promessa que Deus fez a Abraão? Sim ou não? 430 anos depois, Deus dá a Moisés leis. 430 anos antes de Moisés, ele dá uma promessa a Abraão. A pergunta é, estas leis, 613 leis, né, e o decálogo, eles aniquilaram esta uma promessa de Deus? Você crê sim ou não? Bora entender. Vamos supor que PC, que não é Farias, tenha 2 filhas, ok? E uma filha é bastante rica, não precisa de nenhuma ajuda dele, e outra filha é bem pobrezinha. E PC já está com 87 anos, né? Já está mais para lá do que para cá, e ele resolveu fazer um testamento. E ele pé na cova. E ele fez um testamento e deixou, e disse que lá. Vamos dizer que as filhas Trifena e Trifosa. E aí ele deixou, no testamento ele diz: deixo toda a minha herança para a Trifosa, né? E um beijo e um abraço para a Trifena. Passado 3 meses, o Senhor o recolhe. O que é que a justiça faz? Executa o testamento. E o testamento foi cumprido, e toda a fortuna que PC deixou, as fazendas em Candeias, as casas de praia, né, as empresas de engenharia, né, tudo isso PC pegou, né, e a justiça entregou a Trifosa. E Trifosa foi vivendo. E Trifena, na dela, continuou vivendo também. Só que Trifena, que era a rica, por um mover da vida, ela se tornou pobre de maré de si. E agora ela chega para o juiz e diz: senhor juiz, eu estou pobre, meu pai deixou a herança toda para minha irmã, eu quero a minha parte. Eu te perguntar para a advogada: e aí, Tássia, o juiz, ele tem poder de chegar e dizer: olha, o testamento disse que era para dar para uma, mas agora eu quero mudar o testamento dele, que foi feito em vida, e vai dar para as duas? O juiz pode fazer isso? No Brasil, diante da lei, o juiz, aqui no Brasil, né, se for do Supremo, se for as pessoas assim sem cabelo e tudo mais, pode muito mais, né? Eles podem fazer tudo, literalmente tudo. Mas pela lei não, porque não se pode modificar um testamento que já foi feito. A não ser que Trifosa chegue e diga: não, eu quero abrir mão de 50% do que meu pai deixou para minha irmã. Ela pode, mas o que foi determinado tem que ser cumprido. O que foi determinado tem que ser cumprido. E Deus não é homem para... Então ele chega para Abraão e diz: em ti serão benditas todas as nações, inclui-se Brasil, Ucrânia e Rússia também. Todas em ti, ou seja, em cima da tua fé, em cima da tua crença na promessa, eu abençoarei todas as nações. É pela fé que Abraão foi justificado. Então, a lei aniquila a promessa? Não. A promessa continua. Então, qual é o princípio de Deus? Desde o princípio. Bora lá para Gênesis 12. Gênesis 12, vamos ler 2 passagens em Gênesis. Uma no capítulo 12 e outra no capítulo, no capítulo 22. 12, Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim, vou ler aqui para a gente adiantar. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma...
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da... Agora vá para o capítulo 22, verso 18. Ok? E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto, olha o segredo aí, porquanto o quê? Então eu pergunto, Abraão foi circuncidado? Sim ou não? Não. Abraão cumpriu rituais da lei? Também não. Ele foi justificado por quê? Pela obediência à voz do... E a obediência à palavra do Senhor chama-se fé. Então Abraão, ele foi justificado pela fé. E todos que têm como esse princípio de acreditar, de ouvir, obedecer à voz do Senhor, como Abraão foi, também será justificado. E os Gálatas esqueceram tudo isso. Os Gálatas esqueceram que a obra de Jesus Cristo substituiu, toda a lei, tudo que está dali para trás. Não é que foi perdido, perdeu o valor, foi negado, não. Mas não é necessário nada mais daquilo. O que é necessário é crer no Evangelho. E quando crê e se converte, o coração se enche de e amor é como uma bomba atômica. Quando ela realmente entra e que explode, você não consegue conter. O amor a cada dia vai crescendo, 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 crescendo. Uma palavra diz, é como a semente que lançada, na terra, e como se não visse, a gente, quando percebe, ela já saiu da terra, já cresceu, e daqui a pouco está dando frutos. É esse o papel da palavra de Deus, gerando fé no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir. Será que a fé não vem por guardar o sábado? Será que a fé não vem por eu ficar 2 horas de joelho orando, ou então orando de cabeça para baixo, empedurado numa árvore? Será que a fé não vem porque eu dei meu carro no altar? Irmãos, isso tudo é fichinha diante do que é o Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu tenho que me santificar a cada dia. Se eu estou me santificando a cada dia, então eu estou vivendo pela fé. Porque o justo vai viver pela fé. As pessoas pegam isso fora do contexto e dizem, não, você vai viver pela fé. Largue seu emprego, Marão, porque você toca muito bem, mas você tem que tocar todo culto, Marão. Então larga seu emprego, vem para cá, você vai viver pela fé. Não é isso, irmão. Deus chama uns sim. Deus tem um chamado para alguns pastores, alguns músicos, e outras pessoas, para realmente prover para eles um meio de sustento de vida, para eles não trabalharem mais em lugar nenhum e viver exclusivamente da obra. Isso é fato, isso existe. Mas isso não quer dizer que é para todo pastor, que é para todo músico e é para toda pessoa. Não é isso que é viver pela fé. Não, você vai dar seu apartamento aqui no altar e você vai ver que Deus vai te honrar, você vai ter uma mansão. Isso é ganância. Você está achando que é evangelho do reino, é investimento, que você botou 100 e vai recolher 100 vezes mais. Se você tem dúvida sobre isso, assista, é na próxima quinta-feira que vai passar, Deixou programado para a próxima quinta-feira, pastor Fábio? Isso. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai estar aqui, presencialmente, e você que não vier para a igreja, você vai assistir o da quinta-feira passada, onde o pastor Fábio pregou sobre isso. Que a pessoa, quem der 100 vai receber 10 mil? Se você der 100 reais na igreja, você vai receber 10 mil? Foi isso que Jesus disse? Não, quem estava aqui quinta-feira, aprendeu. E quem não estava, na próxima quinta, vai estar liberado o vídeo, pode assistir. Então, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é amor. Bora caminhando aqui já para o final. Versículos 17 e 18. Aí em Gálatas 3. Mas digo isto, que tem sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus pela promessa, a deu gratuitamente a... Está claro o que o apóstolo Paulo escreveu? Está muito claro o que ele escreveu? Ele está dizendo que
Abraão recebeu de forma gratuita a fé, e por isso ele foi justificado. Então não é a lei que justifica o homem. Bom, beleza, estou entendendo, mas uma coisa que eu não entendi ainda. Então para que Deus deu a lei? Não é uma boa pergunta? Se o justo viverá pela fé. Se Abraão, recebeu a justiça pela fé, por que Deus então deu a lei, irmãos? Isso às vezes fica latejando aí, essa pergunta. Paulo deu a resposta, versículo 19, achou aí? Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das... Então a lei existiu por causa do pecado, até que viesse a posteridade, ou seja, até que chegasse o tempo a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediano. Bora parar para entender isso aqui direitinho. Aqui está dizendo que a lei foi dada por causa das nossas transgressões. Luiz Miguel. É Luiz Miguel, né? Não, é o que, Miguel? É Luiz Miguel? João Miguel. Acho que eu troquei cheguei e ficou olhando assim para mim sem entender nada. João Miguel tem quantos aninhos? 3 aninhos. Eu te pergunto, os pais, Tiago ali e Tássia, estão criando João Miguel, e eles não colocam nenhuma regra, nenhuma lei sobre João. A criança nasce sem lei alguma. Ela vai crescendo, isso já deve ter acontecido, porque já está com 3 anos. Chega uma fase que ele quer dar tapinha na cara dos pais. Sim ou não? Já aconteceu isso? Pronto. Aí o que é que o papai faz? Vai deixando. É isso? Não. A gente começa a dizer, não se bate no rosto de ninguém. Não é só de papai e mamãe não, porque senão a criança vai entendendo que no de papai e mamãe não pode, mas pode no irmãozinho, pode na vovó, pode na titia, não é assim? Então, se deixar a criança sem leis, ela vai crescendo e achando que tudo que ela faz é correto. Ou seja, se você não dá limites a essa criança, você depois pode cobrar alguma coisa dela? Então, Deus deu a Abraão uma promessa e também deu direção, sim ou não? Mas aí o que é que percebeu? Que o povo esqueceu, que o povo estava se achando solto demais. Então, pelos pecados do povo judeu, que começou a adorar aos deuses egípcios, aos deuses dos amorreus, dos ebuseus, começou a sacrificar Baal, começou a fazer um bocado de coisa errada, começou o pai a engravidar a filha, o incesto, começou a fazer tantas coisas erradas, Deus disse, para, a gente vai ter que colocar regras. E essas regras não tem o intuito, grave isso que eu vou falar aqui agora e não é heresia. A lei não tinha o intuito de punir. A lei tinha o intuito de mostrar o pecado para que a pessoa se arrependesse e voltasse para o caminho. Quando nós pais falamos assim para o nosso filho, algo do tipo assim, quando ele já está maiorzinho, olha, não quero que você use, assista a televisão hoje. Não quero, não faça isso. E deixa essa regra. O pai faz isso com interesse de dizer, ele vai assistir, eu vou sentar-lhe a madeira desse meu filho. Você faz isso com Belinha? Faço não. Claro. Nenhum pai bota uma regra para o seu filho, para a sua filha, né? Nenhum pai, assim, com 49 anos, chega para a filha e diz, você tem que dormir cedo, que é para acordar cedo. Será que é porque eu quero punir no outro dia, chegar, minha filha, você dormiu tarde, e está acordando tarde, eu vou te dar uns tapas? É isso que está no coração de um pai? Não. Deus não colocou a lei com esse objetivo. Mas quando nós pais colocamos uma regra para os nossos filhos, a gente quer mostrar para ele que aquilo que ele está fazendo da forma errada não deve, que aquilo vai ser ruim para ele, que aquilo vai prejudicar ele, que aquilo vai entristecer o coração do pai. Filho, você tem horário para chegar em casa, você vai sair aí com seus amigos, beleza, mas o seu limite é tal hora. É porque o pai quer pegar o filho que vai chegar 1 minuto atrasado e sentar-lhe a madeira? Não. É porque o pai sabe que a partir daquele horário a cidade está ainda mais perigosa.
A chance dele ser assaltado, dele ser sequestrado, dele acontecer qualquer problema é maior, sim ou não? Então Deus colocou a lei para mostrar para o povo que eles estavam errados. E como tal, eles deveriam se arrepender. Se obedecerdes e quiserdes e me ouvirdes, comereis. O objetivo de Deus era castigar o povo? Não. O objetivo de Deus era fazer com que o povo se voltasse para Ele. Se humilhasse, se arrependesse, se humilhasse, buscar de todo o coração. Esse que é o objetivo de Deus. É para isso que se viu a lei. Então, a lei serviu para que o povo fosse conduzido a Cristo. Esse, para mim, é um dos maiores fundamentos e entendimentos bíblicos. A lei veio e foi mostrando para o povo: vocês estão pecando, vocês não estão conseguindo largar esse pecado, vocês estão precisando de ajuda, vocês estão precisando de um Salvador. A lei, ela serve para apontar para Cristo. A lei mostra para mim e para você que eu preciso de Cristo. Honrará pai e mãe, não adulterarás, não furtarás, blá, 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 blá. Isso mostra para nós homens que sem Jesus a gente não consegue superar essas coisas. Aí talvez você diga: não, mas eu não sou crente, eu faço bem. Eu conheço um bocado de gente que não é crente, faz o bem sim. Mas, lá no fundinho do coração, no mínimo, quando a gente diz: eu sou do bem, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca roubei, nunca matei, eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa boa, você está dizendo: ei, Jesus, você é mentiroso. Porque você soprou no ouvido de Paulo para ele botar: todo homem pecou e destituído está da glória. Então, se Jesus disse que todo mundo pecou, todo mundo pecou. E se eu acho que eu não sou pecador, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo. Mas se eu entendo que para eu cumprir as coisas mínimas do Evangelho, como suportar, ser suporte ao outro, aquele que me trai, aquele que me xinga, aquele que me ofende, aquele que vira a cara, tudo isso, e a gente continua amando, sem Jesus é difícil, né, irmão? Porque sem Jesus, quando alguém faz uma dessa, qual é a nossa vontade? Não precisa falar não, nem pense, a não pecar. Né? Mas é isso. Mas a lei tem esse propósito, é fazer com que o pecado ficasse à mostra. Esse é o papel da lei. Entendeu, irmãos? Sim ou não? E aí, terminando, o apóstolo Paulo, ele aí dá até uma aliviadazinha. Veja aí no versículo 26. Ele diz assim: porque todos sois filhos pela fé em Cristo. Olha aí. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo, começa chamando de insensato, de isso, daquilo, que está sendo enganado, mas ele aí dá um alívio. Ele diz: olha, todos são filhos de Deus. E aí ele vai continuar dizendo assim: não há mais judeu nem grego. A salvação em Jesus não é só para o judeu, é para o grego, ou seja, é para o gentil. Não há macho nem fêmea, onde a igreja inclusiva é aquela igreja, que pega versículo como esse aqui e diz: está vendo? Jesus disse que não há macho nem fêmea, então você pode ser o que você quiser. Entendeu, né, irmão? Posso ser mais claro do que isso não, tá bom? Está sendo gravado. Deu para entender? Então esse versículo aqui não está dizendo que não é macho nem fêmea, não é isso. Aqui está dizendo que não é só o homem que vai ser salvo, não é só a mulher, que a mulher não vai ficar dependendo do homem para ser salvo, como pregava-se, né? Que o homem então vai depender da mulher. Não existe isso. A salvação é individual. Se você é mulher, está na presença do Senhor, seu marido não quer nada, azar dele, você vai ser salva. Se também você está na presença do Senhor e sua mulher não quer nada, azar dela. Mas a Bíblia diz que a mulher santa santifica seu esposo. Isso, a mulher vai dando o tempo todo sinais de santificação para ele acordar. Mas se ele não acorda, afinal de contas, se Deus não tem neto,
também Deus não tem genro, não. Ah, porque se eu sou filha de Deus, então meu marido é genro de Cristo? Não. Cristo não tem neto, Deus não tem neto, Deus não tem genro, Deus não tem sogra, né? Jesus nem casou, né? Não tem nada disso. Há salvação individual. Se você está na presença do Senhor, não, porque eu e minha casa seremos salvos. Sim, meu irmão, essa deve ser a nossa fé. A gente tem que buscar isso. Mas isso não quer dizer que pelo fato de você estar na igreja, que toda a sua família vai ser salva. Não, pode acontecer de você ser salvo e seu filho não ser. De você ser salvo, né? E sua esposa não ser. E vice-versa. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, vocês não serão salvos porque fez uma circuncisão. Vocês não serão salvos porque veste determinado tipo de roupa. Vocês não serão salvos porque é da igreja A que guarda tal dia, é da igreja B que guarda tal dia. Vocês serão salvos mediante a fé. Deu para entender? Então, deixa eu deixar aqui dois desafios para você. Primeiro, eu vou pedir que vocês leiam durante a semana Gênesis 12. Gravou? Gênesis o quê? 12. Gênesis 22, que eu li aqui só alguns versículos. E Efésios capítulo 1. Tá bom? Então vocês vão ler esses 3 capítulos. Gênesis 12, Gênesis 22 e Efésios 1. Para que você possa solidificar o conhecimento agora para amanhã. E outra coisa que eu vou pedir é que vocês passem a semana toda orando e pedindo a Deus: Senhor, dai-me entendimento. Se eu estou ainda preso a algo da lei, que eu não esteja mais. Eu quero literalmente viver pela graça, não só entender que que eu sou salvo pela graça, mas que eu também vivo pela fé, mas pela graça. Ou seja, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer que o Senhor me ama. O Senhor ama a mim de qualquer maneira. Agora, eu abro mão do pecado, eu abro mão do meu querer, porque eu quero te adorar. Eu quero ter as mãos limpas e o coração puro, para que eu possa adentrar no santuário e te adorar. Amém?